Oi, gente, tudo bem? Bora ao capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. E então, como você já sabe, pega aí suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para essa leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então começar capítulo 23. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou os que estavam ao seu lado que lhe batessem a boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Promessa, né? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Promessa negativa. Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Ai, Paulo já logo dá uma respostinha. Não sabia disso não, galera. Não sabia não, porque tá escrito ali, ó. Não é pra falar mal do príncipe do teu povo. Paulo já logo deu uma resposta. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em voz alta: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma coisa ou outra. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou os soldados que lhe descessem, que o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que os dê em Roma. Coragem, imagina o Senhor falando: você tá falando de mim aí, né? Tá falando sobre a minha vida, sobre o meu nome, então coragem. O Senhor apareceu. Imagina o Senhor aparecendo para você, enquanto você tá aí anunciando a palavra, anunciando o evangelho, fazendo o teu ministério, o Senhor aparece e fala: coragem. Então tire aí, ó. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 as pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apressar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada a comer enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com o conselho requerer do tribuno que o conduza à vossa presença. Como se houvesseis de investigar com mais precisão a sua causa, e nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: Leve este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe transmitir. Ele o introduziu à presença do tribuno e lhe disse: O preso Paulo rogou-me que trouxesse este moço à tua presença, porque tem alguma coisa a te dizer. O tribuno, tomando-o pela mão, retirou-se com ele à parte e perguntou:
que tens a dizer-me? Respondeu-lhe ele: os judeus têm combinado rogar-te amanhã que apresentes Paulo ao grande conselho, como se houvessem de inquirir dele alguma coisa com mais precisão. Mas tu não creias, porque mais do que 40 homens dentre eles lhe armam traição. Juraram solenemente nada comer nem beber, enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e só esperam a tua permissão. Então o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesse o que havia avisado. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e disse-lhes: preparai 200 soldados, 70 cavalos e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava pronto para ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, ao saber que era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao grande conselho. Soube que era acusado sobre questões da lei deles, sem haver nele delito algum que merecesse morte ou prisão. Mas como tivesse chegado a mim notícias da traição que maquiavam contra ele, envio-o com urgência a ti, intimando também aos acusadores que recorram a ti. Os soldados, conforme lhes foram ordenado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a guarnição, deixando que os soldados da cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram ao governador a carta e lhe apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de tê-la e perguntar de que província ele era, sabendo que era da Cilícia, disse: eu te ouvirei quando chegarem os teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui terminamos então o capítulo 23. Então temos ali, né, a conspiração dos judeus com Paulo. O que podemos tirar desse capítulo? Aqui podemos ver uma grande intolerância religiosa, não é mesmo, gente? Que intolerância, que chega a cegar, quero matar. Não pode falar uma coisa diferente do que eu tô falando. Você tem que falar exatamente o que eu tô falando, senão a gente vai te matar. Isso até os dias de hoje. Vemos aí religiões que, né, se não falam, se não pregam exatamente o que eles querem, né, eles matam de fato as pessoas, né? Matam, chega ali a cegar, a ensurdecer. Nada mudou. Vimos aqui, né, nas conspirações, na conspiração dos judeus, né? E vemos isso aí nos dias de hoje. Que triste. E aí, que temos de ação para fazer aqui? Acho que a ação aqui, né, que podemos fazer diante de toda essa história aqui é respeitar todas as religiões, né, gente? Respeitar, anunciar o reino de Deus sem medo, assim como Paulo fez, né? Como ele disse ali, que ele ia morrer pelo nome do Senhor. Ele ia morrer, e até o fim. Devemos fazer como Paulo, ir até o fim. Mas não devemos falar que, porque isso, aquilo, a outra religião tá fazendo, deixa ela fazer. A religião é das pessoas, devemos respeitar, né? Não aceitamos ali alguma coisa, mas devemos respeitar a religião do outro. E a nossa obrigação como discípulos de Jesus, né? Como seguidores de Cristo, como cristãos, é anunciar até a morte, mas anunciar. Então é isso, bela de uma reflexão que temos aqui desse capítulo 23, não é mesmo? Então deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, se você já presenciou aí alguma intolerância religiosa, né? Complicado. E é isso, até o próximo.